Olá, meninos, boa noite. Professora Deusete falando. Estamos aqui novamente para dar mais uma aula. Agora a gente começa a segunda unidade do nosso livro, onde o quinto capítulo a gente aborda a respeito dos movimentos da Terra e da Lua. Para que a gente entenda o estudo desse nosso capítulo, vamos fazer uma breve introdução sobre esses movimentos e sobre a Lua. Mesmo em grandes cidades, em que as noites não costumam ser tão escuras por conta das luzes artificiais, é possível ver a Lua quando nós olhamos para o céu. Meninos, vocês já devem ter observado as diferentes formas em que a Lua se apresenta no céu. Em algumas noites, ela aparece toda iluminada. Em outras, só uma parte dela está iluminada. E há também algumas noites em que a lua nem é visível. O que causa essa mudança na aparência da lua? Neste capítulo, nós vamos usar modelos para que vocês compreendam os movimentos da lua e da terra ao longo do mês e do ano, e para entender as consequências desses movimentos. Bom, a gente já viu, vocês já devem ter visto desde o sexto ano que todos os planetas se movimentam ao redor do Sol. E a Terra, como terceiro planeta do nosso sistema, ela também se movimenta ao redor do Sol. Mas vamos começar a partir de algumas perguntas. Você já viu o nascer do Sol? Vocês já conseguiram observar o nascer do Sol? Se continuarmos a observar a posição do Sol ao longo do dia, nós perceberemos que ele cruza o céu na direção de leste para oeste. No sexto ano também, vocês devem ter visto que os movimentos do Sol no céu, observados pela Terra, ao longo do dia e do ano, podem ser explicados pelos movimentos chamados de rotação e de translação da Terra. E também a gente pode observar o movimento do Sol pela inclinação do eixo de rotação em relação à sua órbita. Nós dizemos que isso acontece porque o Sol se move no céu, porque vemos a partir da Terra, e se estivéssemos olhando para o planeta em que vivemos de fora do sistema solar, veríamos a Terra e outros planetas se movendo em torno do Sol. Nesse quinto capítulo serão apresentados alguns modelos que esclarecem como esses movimentos acontecem, explicando a sucessão de dias e noites e a sucessão das estações do ano. Dando continuidade, a gente vai ver agora o movimento de rotação da Terra. O planeta em que vivemos apresenta o movimento de rotação, que é um movimento que a Terra faz em volta do seu próprio eixo, do sentido de oeste para o leste. Ela também dá uma volta inteira após 24 horas. Esse movimento de rotação, ele fará mais precisamente essa volta em 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Além desse movimento de rotação, nós temos também o movimento de translação, em que a Terra gira ao redor do Sol, percorrendo uma órbita, que a gente verá logo após. Mais adiante, a gente verá o movimento de translação. Mais ainda falando sobre o movimento de rotação, o eixo de rotação da Terra é inclinado em relação ao plano de órbita do planeta ao redor do Sol. Como vamos ver mais adiante, que essa inclinação provoca alterações na maneira como as regiões da Terra recebem a luz do Sol ao longo do ano. Se por acaso não ocorresse o movimento de rotação, sem esse movimento, aconteceria apenas o dia em um lado
do planeta Terra, e noite em um lado do outro planeta, do outro lado do planeta Terra. Nesse dia, nesse lado que só iria ocorrer o dia, seria um dia extremamente quente, e enquanto que o outro lado, que ia acontecer apenas à noite, seriam dias extremamente frios. Nós já vimos o movimento de rotação, vamos ver agora o movimento de translação, que é um movimento em que a Terra realiza ao redor do Sol. Esse movimento de translação dura 365 dias, mais 5 horas e 48 segundos, ou seja, 1 ano e mais algumas horas. Essas horas, elas são deixadas de lado durante 4 anos, que depois disso serão somadas, compondo um ano bissexto, que esse ano bissexto possui 366 dias. Essa fragmentação de quase 6 horas tem que completar um ciclo, e para completar esse ciclo foi criado esse ano bissexto no calendário solar. Assim, são 3 anos de 365 dias e 1/4 ano com 366 dias. E esse dia está marcado no calendário como dia 29 de. O movimento de translação é o responsável direto pelas estações do ano. Ele tem, durante esse movimento, terão dias maiores do que noites, chamados solstícios de verão, que a gente verá a explicação depois. Noites maiores do que dias são solstícios de inverno, e dias e noites com a mesma duração, ou seja, 12 horas, que são os equinócios de primavera e de outono. Iremos ver a explicação de tudo isso logo mais adiante. Como já vimos anteriormente, a Terra faz um movimento de translação, que é o movimento que ela percorre ao redor do Sol, que leva os 365 dias. E como isso acontece? Parte do planeta iluminado corresponde à metade da superfície da Terra, e essa metade fica voltada para o Sol. Nessa metade equivale ao dia. Enquanto uma metade de um lado fica iluminado pelo Sol, do outro lado vai ficar sem iluminação nenhuma, e nessa parte do planeta será noite. Conforme a Terra gira em torno do seu eixo, muda a região iluminada pelo Sol em um determinado ponto da Terra. O Sol vai mudando de posição no céu, alternando-se dias e noites. A inclinação dada à bola, ao planeta Terra, a inclinação representa a inclinação do eixo de rotação da Terra, que é de 23,5 graus, em relação a uma linha perpendicular ao plano da órbita da Terra. Bom, vamos agora tentar entender como acontecem as estações do ano. Para compreendê-las, nós temos que repetir o que foi dito anteriormente, que a Terra se desloca em torno do Sol, e esse movimento já é chamado de translação. Nós já vimos no slide anterior. Esse movimento leva cerca de 1 ano para se completar, mais precisamente 365 dias, e a representação do movimento de translação da Terra ao redor do Sol é com o auxílio de um modelo, apresentando aí ao lado, representando o planeta Terra. E vamos tentar compreender agora a sucessão das estações do ano. Consideremos que, devido à forma esférica do planeta, a quantidade de luz do Sol que chega à Terra não é a mesma em todos os pontos da superfície. Em torno da linha do Equador, a incidência dos raios solares é mais direta.
Essa região concentra mais luz e mais calor. E é por isso que nas regiões muito próximas à linha do Equador, o clima tende a ser mais quente do que nas regiões mais afastadas. Veja nesse modelo que a incidência dos raios luminosos do Sol em uma esfera, e esse modelo está representando o nosso planeta, o planeta Terra. Dando continuidade à compreensão dos movimentos da Terra, a gente pode ver um outro fator importante, é o eixo de rotação da Terra, ele é inclinado. Vocês percebam bem aí na figura 2 que existe uma inclinação. E ele é inclinado em relação ao plano de órbita do planeta em torno do Sol. Por causa dessa inclinação, a incidência de luz solar nos dois hemisférios da Terra, norte e sul, eles variam ao longo do ano. Vejam aí na figura 2 que o hemisfério norte ele é atingido mais diretamente pelos raios solares e recebe mais luz e calor do que o hemisfério sul. Sendo assim, vocês percebam que o verão no hemisfério, que é verão no hemisfério norte e é inverno no hemisfério sul. Os dias são mais longos do que as noites no hemisfério norte do Equador e no hemisfério sul. As noites são mais longas do que os dias. Se nós invertermos a inclinação do planeta Terra, ou seja, que ele está na figura anterior, está para a direita, se a gente colocar para a esquerda, a gente vai perceber que essa inclinação do planeta vai fazer com que seja verão no hemisfério sul com dias mais longos e inverno no hemisfério norte com noites mais longas. Na linha do Equador existe a escala de 12 em 12 horas para o dia e 12 horas para a noite, o ano todo, porque ela está com a incidência direta de luz solar sobre ela. Próximo ao trópico de Capricórnio, vocês podem perceber na figura anterior, que o dia possui 14 horas no início do verão, enquanto que a noite terá apenas 10. No Brasil, essa variação ao longo do ano, na duração relativa de dias e noites, é mais facilmente percebida nas regiões mais ao sul do nosso país. Nas regiões norte e nordeste, que estão mais próximas à linha do Equador, a variação entre as horas do dia e da noite é bem pequena, ou seja, normalmente ela está de 12 para 12 horas. Vamos agora tentar entender o globo terrestre. A duração do dia ou da noite em cidades muito próximas à linha do Equador, como algumas cidades que estão localizadas na região norte do nosso país, ela é sempre cerca de 12 horas o ano todo. 12 horas para o dia, 12 horas para a noite. Já próximo ao trópico de Capricórnio, repetindo o que foi dito no slide anterior, o dia possui 14 horas, enquanto as noites possuem 10 horas. E no inverno, essa situação se inverte. Noite com 14 horas e dias com 10 horas. Vamos tentar entender agora o que são os solstícios e os equinócios. Entre dia 20 e 22 de dezembro, a duração da fase diurna no hemisfério sul é a maior do ano. É o chamado solstícios de dezembro, que marca o início do verão no hemisfério sul e o início do inverno no hemisfério norte. Nesse momento, os raios solares incidem perpendicularmente sobre o trópico de Capricórnio. Já por volta do dia 21 de junho, a duração da noite no hemisfério sul é a maior do ano. É o chamado solstício de junho, que marca o início do inverno no hemisfério sul e o início do verão no hemisfério norte. Nesse momento, os raios solares incidem perpendicularmente
sobre o Trópico de Câncer. Já os equinócios, eles ocorrem quando é mais ou menos um momento em que o dia e a noite têm a mesma duração de horas. 12 horas para o dia, 12 horas para a noite. E os equinócios ocorrem a partir do movimento de translação. Como isso acontece? Existem duas posições na órbita terrestre em que os hemisférios do planeta são atingidos pelos raios solares de maneira parecida, maneira similar, ou mais ou menos por igual. No hemisfério que acaba de passar pelo verão, o momento marca o início do outono, a estação do ano outono, enquanto que o outro hemisfério está saindo do inverno e tem o início da primavera. Por volta do dia 21 de março, no mundo todo, a duração da fase diurna é praticamente igual à duração da fase noturna, ou seja, 12 e 12 horas. É o equinócio de março, que marca o início do outono no hemisfério sul e o início da primavera no hemisfério norte. Aí, por volta do dia 22 de setembro, novamente a duração do dia é praticamente igual à duração da noite no mundo todo. É o equinócio de setembro que marca o início da primavera no hemisfério sul e o início do outono no hemisfério norte. Bom, ao tentarmos compreender o posicionamento do Sol no céu ao longo do ano, a gente vai ver que a altura do Sol no horizonte, ele varia em estações diferentes. Em regiões afastadas do Equador, com latitudes maiores que 11,75 graus, no inverno, a altura do Sol no horizonte ela é mais baixa do que no verão, e os raios solares atingem a superfície de forma inclinada, resultando em menor aquecimento do que no verão. No verão, o Sol aparece mais alto e seus raios atingem a Terra de forma menos inclinada, resultando no maior aquecimento. Vamos agora conhecer um pouco da Lua. Vocês, meninos, têm o hábito de observar a Lua? É possível ver esse astro, a Lua, facilmente no local onde você mora? Tentem imaginar e responder essas perguntas. O ser humano sempre buscou entender os fenômenos que observa na natureza, procurando também usar esse conhecimento para fins práticos. Cada cultura criou explicações próprias para fenômenos que se repetem, por exemplo, o dia e a noite, as estações do ano, as fases da lua, por meio da observação da natureza e do céu. Entre outras funções, essas explicações ajudam as pessoas a se orientar no espaço, a marcar o tempo construindo calendários, por exemplo, a escolher uma melhor época para cultivar, colher plantas, para caçar ou para pescar. Vamos ver a importância da Lua. Para explicar melhor os fenômenos naturais, a ciência geralmente se vale da construção de hipóteses, seguida de observações, experimentos, construção de modelos e novas teorias. Esse trabalho pode levar a novas tecnologias e novos processos que impulsionam ainda mais o desenvolvimento científico. O aperfeiçoamento de telescópios, por exemplo, ajudou os cientistas a fazer observações mais precisas da Lua. Hoje nós sabemos que a Lua tem em torno de 3.476 quilômetros de diâmetro. É um pouco mais esse valor, ele é mais, desculpa, um pouco mais não. Essa medida do diâmetro da Lua
ela representa apenas 1/4 do diâmetro da Terra. Também sabemos que a Lua praticamente não tem atmosfera, nem foi detectada nela qualquer forma de vida. Há algumas evidências de fragmentos de gelo espalhados nos polos norte e sul da Lua. Vamos tentar conhecer agora a Lua e os satélites. Os satélites naturais ou luas são astros que giram em torno dos planetas. Além deles, existem também os satélites artificiais que, a partir de 1957, começaram a ser colocados em órbita ao redor da Terra. Os satélites lançados têm como função a comunicação e o estudo científico sobre os planetas. Não existem vulcões na Lua porque, ao contrário da Terra, a parte interna da Lua ela é completamente solidificada. Ela não apresenta magma, que é uma parte líquida e muito quente que tem dentro do planeta Terra. A Lua não apresenta. E na superfície da Lua existem montanhas e também muitas crateras, geralmente formadas por impactos passados de corpos celestes, como um meteoro, e esses impactos foram dos meteoros com a superfície lunar, provocando o aparecimento dessas crateras. Bom, esse capítulo é muito grande e a gente vai dividir em 2 partes. Essa foi a nossa primeira parte. Na próxima semana a gente vê a segunda. E a nossa aula, meninos, ficará bem mais interessante após a possível simulação de experiências em que vocês podem testar o que enxergam ao colocar uma bola em diferentes posições diante de uma luz. Tentem fazer essa experiência para compreender melhor a questão das estações do ano e a questão do dia e noite. A parte iluminada que poderá ser vista, ela vai aumentando ou diminuindo à medida em que o estudante gira o seu globo terrestre. Essa mudança de tamanho da área iluminada visível só pode ser comparada com as fases da Lua, com os solstícios e com o equinócio. Bom, meus queridos, obrigada por mais esses momentos que nós tivemos juntos. Por favor, olhem na agenda, tem a atividade do capítulo, façam essas atividades para haver uma melhor compreensão desse 5º capítulo do nosso livro, ok? Até a próxima semana, beijo para todos e muita saudade de vocês.